Conversar com o Zaqueu, iniciando aqui o nosso bate-papo. Zaqueu, como é que você avalia o resultado da sessão de ontem na Câmara Municipal? Bom dia, Sidney, bom dia aos ouvintes da Rádio Caicó, programa Comando Geral. Bom, Sidney, diante dos fatos que aconteceram ontem, primeiramente fazer aqui um agradecimento ao grupo que compõe o apoio ao vereador Zaqueu Fernandes para presidir a casa, durante o biênio 2019-2020, ao vereador Alisson Jackson, ao vereador Andil Duarte, ao vereador Pastor Rinaldo Lino, ao vereador Zé Filho, Rosângela de Zé Maria, vereador Ivonete Dantas e ao vereador Diogo Silva. Se não fosse por eles, a gente também não estava aqui pleiteando disputar a presidência daquela casa, pois a gente fez um projeto, diante do projeto, que no meu ponto de vista é o melhor para presidir aquela casa, fizemos a escolha mais correta, e é um grupo coerente, um grupo honesto, e um grupo que deixa bem claro aqui que não se corrompe. Então a gente viu, Sidney, vamos voltar à sua pergunta, de uma forma espantosa. Eu estou triste com tudo que ocorreu ontem. A gente pôde chegar ao prédio da Câmara Municipal às 12 horas, logo após chegarmos, fomos ao gabinete do vereador Andinho Duarte e fizemos os últimos trâmites para poder registrar nossas chapas individuais, que é bom que seja bem claro que seja dito isso, e às 12h30 subimos à secretaria e, para surpresa de alguns ou não, registramos nossa chapa individual para concorrer ao cargo de presidente daquela casa. Isso a gente sempre, desde o início, da hora que chegou naquele prédio, nos preocupamos sim com a segurança íntegra dos nossos companheiros, do nosso colegiado. Por que você se preocupou com a sua segurança, Zaqueu, naquele momento? Sidney, primeiramente porque estava um boato só em Caicó que existia um grupo de vereadores desaparecido em Caicó. Isso em todas as redes sociais é notório. Segundo, principalmente por conta da minha pessoa, que, segundo eles, eu fazia parte de um grupo, que o grupo, desde o início que eu fiz parte, foi o G10, que era formado por Pastor Erinaldo, Alisson Jackson, Diogo Silva, Andil Duarte, Zé Filho, Rosângela, Ivonete, Mara Costa e Odaí. Inclusive, esse grupo foi quem aprovou a antecipação e a eleição para que fosse convocada, e a reeleição para que fosse convocada a sessão do dia de ontem, para a eleição da mesa diretora. Isso, desde o início, a gente compôs essa chapa, como seria, como dentro de um grupo seria composta para que fosse disputar uma chapa, e que a eleição sairia de dentro desse grupo, indicado pelo grupo, independente de quem fosse. Então, dentro do grupo, para você ter uma ideia, foi lançado o nome da vereadora Ivonete Dantas. E quando surgiu a possibilidade da reeleição, feita por uma emenda do vereador Lobão, vamos entender a história, feita por uma emenda do vereador Lobão, o grupo desfacelou, no sentido de que Odaí e Mara novamente saíram do grupo. Nós permanecemos unidos com esse grupo que disputou a chapa ontem. Hora nenhuma, esse grupo dos 8 foi desfeita para qualquer tipo de decisão, e sempre as decisões da gente foram tomadas de forma coletiva. Quer dizer que, só para recapitular, Odaí e Mara eram do grupo? Eram sim. Eram do grupo. Eram sim. E eles desmancharam. Primeiramente com a eleição, o compromisso da eleição da vereadora Ivonete Dantas. Uhum. Desmancharam porque Lobão colocou a emenda sugerindo a reeleição. Certo. Ok? E agora, novamente, o vereador Zé Filho se pleiteou a dirigir a casa. O grupo estava lá unido, fizemos uma reunião após a antecipação e a reeleição, que foi na sessão ordinária 8ª deste ano, e nos reunimos e logo após isso, Mara e Odaí se retiraram do grupo. E, não vou negar, me procuraram para fazer uma composição com o grupo dos 5, que a gente sabe quem são, que é Lobão, Rangel, Maria Cleide, Ivanildo e Dr. Júlio, que a gente sabe, é notório que todos sabem, que é a base do prefeito Batata. Quer dizer, Odaí e Mara lhe procuraram para compor esse grupo? Procuraram.
A gente teve uma conversa, e não vou negar, entre eu, Odair e os 5 vereadores que compõem a base do prefeito Batata. Só que aí, no meu entendimento, depois de uma nova conversa com os 8, quando eu cheguei a eles e disse o que é que tinham, a reunião que tinha ouvido, eu resolvi firmar o compromisso com eles e seguir novamente no grupo que desde o início era o mesmo. Então a gente foi coerente com a atitude deles, coerente com a minha própria atitude de permanecer no grupo, e assim foi feito. Então ontem, disseram em todas as redes sociais que o vereador Zaqueu estava desaparecido. Então eu estava preocupado, não sei quem era que estava atrás de mim. Vou negar a minha integridade física. Eu tenho 3 filhas, eu tenho pai ainda vivo, eu tenho irmã, eu tenho sobrinho. Eu fiquei preocupado e, diante o grupo, a gente teve essa preocupação, e são amigos meus, são homens de bem. Hora nenhuma, como foi citado pelo presidente, esses policiais que estavam lá subiram a secretaria, como eles disseram que a gente foi protocolar chapa acompanhado de policiamento. Isso é mentira, quero deixar bem claro, isso é mentira. Então a gente, hora nenhuma, foi mostrado armamento a ninguém daquela casa. Eles têm porte de arma para andar em qualquer repartição e entrar em qualquer repartição. Isso é a lei que lhe cabe. Mas hora nenhuma foi ameaçado ninguém. Eu quero que alguém chegue aqui dizendo que foi ameaçado por alguém ali. E é a primeira vez que eu escuto alguém se sentir constrangido com presença de segurança. Porque aquela casa ali, temos que convir, necessita de segurança 24 horas. E é uma coisa que não tem. Já teve, né? No passado, já teve, mas essa gestão não compõe segurança na casa. Então, é a primeira vez que eu vejo alguém se sentir constrangido por questão de ter um policial perto de você, de ter policiamento lá, fazendo a segurança e não constrangindo ninguém. Então isso me deixou um pouco chateado e triste por parte, mas a gente entende que é um jogo político. A gente entende que todo o argumento eles vão servir para fazer composição contrária a qualquer adversário que naquele momento, repito, adversário político naquela hora ali por disputar uma eleição. Mas aqui não tem ninguém querendo levar além disso, a não ser que eles queiram descartar amizades após a eleição. Zaqueu, quando foi que o grupo definiu você como candidato? Quando foi? É o seguinte, Sidney, o grupo, como a gente já disse aqui no começo, poderia ser qualquer um dos componentes. Prova que a gente passou com uma candidatura lançada do pastor Elinaldo, candidatura lançada de Andinho, candidatura lançada de Diogo, candidatura lançada do próprio Alisson, que disseram que era o candidato do prefeito Batata antes, candidatura lançada por Zé Filho, que foi o último, candidatura lançada por Ivonete, que foi desmanchado um projeto e a gente já sabe os motivos. Então, Rosângela foi solicitada para ser candidata do grupo. Por que não Zaqueu poderia ser? Por que eu não poderia ser? Então, era qualquer um do grupo, entendeu? Então, ficou essa imagem de que eu tinha me saído de um grupo para ir para o outro para ser o presidente. De forma alguma, eu fiz parte do grupo desde o início, me mantive no grupo, pois achei que era o melhor grupo, e acho que é o melhor grupo, é o mais competente e é o mais honesto. Então, é nesse sentido que a gente compôs a chapa, no sentido de não tinha pessoa que fosse lá estrelar. As pessoas eram qualquer uma que fosse do grupo. É tanto que a chapa é toda ela composta por vários partidos. Você pode analisar. A gente vai falar, eu queria falar sobre tudo que eu vi ontem na sessão, né? Eu vou perguntando aqui devagarzinho do que eu me lembro e não a gente vai tocando a entrevista. Eu vi um gerador de energia, foi vocês quem contrataram aquele gerador para segurar a energia para que acontecesse a sessão? O presidente não queria que a sessão fosse ontem, é isso? A gente viu ontem várias torcidas no plenário, né? Quando o presidente falava e tomava alguma decisão, aplausos para o presidente. Zé Filho se pronunciou por outras vezes, aplausos para Zé Filho. Então, isso é normal dentro do processo democrático. Então, amigos, não foi a chapa de Zaqueu composta pelos outros vereadores que trouxe gerador para a Câmara, não, que deixe isso bem claro também. Amigos preocupados com a possível má-fé de alguns, quiseram, porque já estava havendo algumas suspeitas, e quiseram levar por diante, e que a data teria que ser aquela, da nossa sessão ordinária. Então, amigos fizeram, acharam por bem levar um gerador que disseram a todos que por esse motivo não seria razão de anular a sessão. Acho normal demais acontecer uma situação dessa. As coisas pior já aconteceu ali dentro daquela casa, e ninguém nunca veio a fato, ninguém nunca veio a rádio solicitar nem falar sobre isso. Então é uma coisa normal dentro de um processo democrático de eleição de Câmara.
a gente já pôde ouvir histórias, eu como primeiro mandato, de coisa muito pior, de sequestro até de vereadores, e isso posso deixar bem claro, onde eu estava muito bem acomodado, com amigos ao lado, então não houve desaparecimento de ninguém. Agora o meu livre-arbítrio de ir e vir não diz respeito a ninguém, diz respeito a mim, a minha pessoa e a minha família. Quem eu tinha de dizer onde eu estava e com quem eu estava, eu tinha avisado, e isso eu deixei bem claro para não haver preocupação dentro de casa. A procuradora disse na entrevista agora há pouco que você tinha feito feito o protocolo da sua candidatura lá na secretaria de forma coletiva, e você me disse aí que não foi individual, é isso mesmo? O artigo 14 do regimento interno sobre a eleição da mesa, vou ler aqui no regimento que está aqui na minha frente. O vereador que quiser concorrer a qualquer cargo da mesa fará comunicado nesse sentido em requerimento individual por escrito à mesa até 2 horas antes do início da sessão da eleição e constitui o registro sem qualquer outra formalidade. Então, Sidney, eu trouxe aqui meu registro de candidatura, o meu requerimento individual. A procuradora ontem disse que estava indeferindo a minha candidatura porque o meu registro individual não era individual, e sim subscrito por outros vereadores. Está aqui a prova com o protocolo e o recebimento às 12h30 da manhã, feito pela secretaria daquela casa. Então, quando o artigo 14 diz que o registro pode ser feito sem qualquer outra formalidade, quer dizer que pode ser o mais simples possível. E a gente fez com transparência e mais clareza. Mostrou aqui em anexo o meu requerimento individual está na minha mão aqui, não é subscrito por ninguém. A composição da chapa, porque presidente nenhum governa ou preside sem chapa, sem mesa diretória, está aqui. Eles fizeram também. Está em anexo, não está no meu requerimento individual. Está aqui nas minhas mãos. E não foi, como eles disseram, uma coisa que eu tinha feito coletivamente, não. Todo vereador fez seu requerimento individual. Aqueles que disputaram a eleição de Câmara, todos fizeram requerimento individual. Não houve nenhuma falcatrua, e nem muito menos ela ir para todo canto. E outra, assim, eu já vou adiantar aqui. A procuradora, no seu parecer, disse que estava anulando a minha candidatura por esse motivo, que eu tinha feito um requerimento de forma coletiva, e eu estou provando aqui que não foi, está aqui. Protocolado pela secretaria. Da questão de realização de eleição de Câmara, quem analisa o registro de candidatura é a mesa diretora. É a mesa diretora. Não é decisão de procuradora jurídica, não. Nem de procuradoria jurídica, não. Tá certo? O presidente sabe, ele disse ontem que seguiu o regimento interno. Pelo contrário, no nosso entendimento, ele rasgou o regimento interno na nossa cara. E outra, a questão que cabe decisão de presidente sobre decisão de questão de ordem, ele sabe muito bem que no prazo de 2 dias úteis poderá interpor recurso ao plenário. Quem decide isso é o colegiado. Então ele ontem, simplesmente, após a questão de ordem do vereador Lobão, quando disse que meu requerimento individual não era individual e sim coletivo, que eu estou mostrando aqui mais uma vez, está aqui só a minha assinatura e só a minha pretensão de ser candidato a presidente, não tem chapa nenhuma aqui, tá certo? Disse que meu registro de candidatura estava de forma coletiva. Então, eu estou deixando claro aqui, ficou claro e evidente, o abuso do poder do presidente da casa. E, para finalizar o meu posicionamento, deixar claro, como é que após isso tudo, a gente vê nas manobras que foram feitas, como é que 8 homens de bem e mulheres de bem iam ficar numa casa daquela para ser feito de lesado? Eu faço uma pergunta à população de Caicó. A gente teve o direito cassado diante de toda a população, plenário e ouvintes e internautas. O vereador Zé Filho pediu questão de ordem à mesa e o presidente da Câmara disse que não dava. Então era uma forma de arbitrariedade que ele conduziu a sessão de forma que conduzisse apenas para o grupo dele. Apenas para o grupo dele. Então isso, Sidney. A maioria simples, que é o 7 e mais 1, dava a eleição ao vereador Zaqueu Fernandes.
e a gente se retirou do plenário. Se retirou porque não tinha cabimento de continuar a sessão daquela. Porque o que ele queria era verificar a verificação de quórum novamente para dar legitimidade ao que ele queria fazer. Então a gente se retirou, e ao nos retirarmos, ele encerrou a sessão. Ele tem áudios, tem vídeos, e o vereador Lobão pediu ao vereador Ivanildo, constou que fez verificação de quórum com apenas 7 edis, e 7 não faz quórum. Eu estou aqui alertando ao povo de Caicó, porque o coronelismo está voltando, e a gente não pode botar o rabinho entre as pernas e aceitar tudo calado. Não pode. Onde é no Brasil, no mundo, que as conduções sejam feitas de forma democrática, regimento democrático, a minoria vence. Não tem condições. Não há quórum. Então, ele mesmo encerrou a sessão. E após um requerimento verbal do vereador Lobão, ele fez uma votação de eleição de Câmara sem quórum. Então, nula qualquer jurista. Eu não preciso ser jurista, não preciso ser um advogado para saber de um negócio desse. Qualquer jurista, a gente já viu vários exemplos aconteceram isso aí. Qualquer jurista vai dar nulidade a essa sessão de ontem. Tudo bem, deixa eu ver aqui o vereador Alisson Jackson também, que eu estava na sessão ontem e vi quanto o Alisson saiu transtornado, né, vamos dizer assim, usar essa palavra, da sessão, né, Alisson? Aquilo tudo ali que aconteceu, do seu ponto de vista, foi ilegal. Isso foi o que revoltou você? Bom dia, Sidney, bom dia a todos os ouvintes, Bert Santos, e a todos os colegas que estão aqui no estúdio. Realmente, Sidney, a gente fica revoltado quando a gente faz a coisa certa, quando a gente tenta fazer a coisa dentro da legalidade e a gente tem esse nosso direito cassado, Sidney. Então, tudo que a gente fez, a gente protocolou, como manda a lei, e a gente vê, Sidney, um abuso de poder por parte do senhor presidente, que inclusive a gente está tomando as medidas cabíveis, porque somos 15 vereadores, nenhum e nenhuma é mais ou menos do que outro. O direito que um tem, os outros também têm. Então, Sidney, a gente se sentiu ofendido, né? Por que você se retirou? Porque, Sidney, foi claro, naquele momento que Lobão pediu, né, questão de ordem, Odaí concedeu. Quando o colega Zé Filho pediu a mesma questão de ordem, Odaí disse que não dava. Então, Sidney, o que era que adiantava a gente estar fazendo ali? Se a gente mostrava que a lei não estava dando garantia, se a gente pedia questão de ordem, que é um direito nosso, de cada vereador, tudo que a gente pedia, Odaí, não. Então, não havia possibilidade da gente continuar ali naquela sessão. Inclusive, Odaí, durante todo o dia, a gente tem essas filmagens, que a gente teve o cuidado de tudo que a gente fosse fazer, Sidney, a gente estava filmando. No momento do registro das candidaturas, Odaí chegou a dizer: não, vocês têm que sair aqui dentro da secretaria. Queria expulsar a gente da secretaria. Então, como era que a gente ia resistir à nossa chapa? Então, Sidney, a gente enfrentou várias dificuldades. E lá é o local de trabalho de vocês, né? Exatamente, Sidney. Eu acho que a gente, na maior paz do mundo, se a gente está fazendo a coisa dentro da legalidade, não há por que a gente ter essa forma que estão conduzindo dessa maneira. Inclusive, Sidney, a procuradora, no final da sua fala, ela disse: olha, eu quero que vocês me entendam. Eu entendo, procuradora. Eu entendo que a senhora assume um cargo de confiança do presidente. E sei, pela forma que estão conduzindo essa eleição, eu sei, senhora procuradora, que se a senhora desse um parecer conforme a lei, conforme a legalidade, como nós estávamos mostrando, e nós vamos provar que estamos certos, a senhora seria demitida. A senhora seria demitida, porque a senhora é um cargo de confiança. A senhora é um cargo de confiança do presidente. Então a gente vai, Sidney, procurar a OAB, né? A gente está juntando toda a documentação, vamos juntar a OAB para a gente tomar as medidas cabíveis. Deixa eu lhe perguntar, inclusive, sobre essas providências que vocês vão tomar, né? Hoje de manhã vocês já se mobilizaram, o grupo se mobilizou para juntar algum material, papel, informações todas dentro do prazo regimental para vocês irem a alguns lugares, né? Que providências são essas? Aonde vocês foram e vão exatamente? Isso, Sidney. Já
já como a gente teve o nosso... Uma delas é a OAB, né? Isso. Já como nós tivemos o nosso direito cassado, Berg, ontem, então nos resta recorrer, né? Que eles não deram o nosso direito de recorrer ontem, então hoje nós, segundo a lei, a gente tem 48 horas para recorrer a essas decisões, né? Que foram tomadas ontem por eles. Então, Cid, para nossa surpresa, hoje pela manhã, quando a gente chegou na Câmara, para protocolar a nossa defesa, para solicitar a documentação, áudio da sessão, vídeo da sessão, que isso é um direito que qualquer vereador pode ter acesso a isso. A gente chegou na secretaria, que é o local, né, onde a gente protocola e pede informações, e para nossa surpresa, Cid, era 9h40 da manhã, a secretaria estava fechada. Procuramos pelos os funcionários que dão expediente na secretaria, não estavam na Câmara. Fomos atrás da procuradora, a procuradora não estava na Câmara. A sala da procuradora estava fechada. Procuramos Vânia, que é a pessoa que é a chefe, também a pessoa de confiança do presidente, e a chefe da casa, nomeada. Procurei Vânia, perguntei qual o motivo, expliquei para ela, Vânia, a gente está querendo prestar a nossa defesa, a gente tem um prazo de 48 horas, a gente tem que cumprir esse prazo. Então, eu estou precisando protocolar alguma documentação na secretaria e lá está fechado. Por que está fechado? Ela disse, não, porque a gente liberou o pessoal. A gente deu uma folga. Segundo ela, hoje e amanhã, né? Por coincidência ou não, Cid, dá o prazo de 48 horas que nós temos o direito de recorrer. Então, não é feriado, né? Não é feriado. Recebemos uma informação agora que o pastor Erinaldo está me passando aqui, que estão alegando agora, colocaram papel agora, depois que a gente fez filmagem, depois que a gente foi para o Ministério Público, que a gente está falando aqui, colocaram lá um documento dizendo que é porque está sem computador, equipamento queimado, agora que se queimou. Impede dele. Aí, Cid, se é um computador que está queimado, então por que os funcionários não ficaram lá para prestar seu expediente? Porque, por exemplo, Cid, você é funcionário daqui, dessa rádio. Se um microfone desse estiver queimado, tem outro para você trabalhar. Se o outro estiver queimado, tem outro. Então você tem como cumprir seu horário de serviço. Então isso nos causou estranheza. Inclusive eu disse, Vânia, mas qual o motivo que vocês liberaram? Ela disse, não, inclusive eu falei com o Aldair autorizou a dispensar esse pessoal. Então, Cid, mais um argumento que a gente fica triste. Você está dando uma informação aí que quer dizer que computadores das salas dos funcionários estão queimados. É isso? Isso, é uma nota que chegou agora. Diz eles, né? Então vocês não vão ter acesso a nada, nenhum documento, é isso? Para nossa tristeza, Cid, mais uma informação muito ruim para nós, né? Mais uma informação, Cid, muito ruim. E a gente, eu não quero entender que seja isso, mas a gente pensa mais uma vez e concretiza que está sendo mais uma manobra por parte do presidente da Câmara e da chapa, né? E dos seus aliados, porque infelizmente, e isso, Cid, tudo que nós estamos fazendo, nós já estamos filmando para ter uma prova, para nos auxiliar em todo o trabalho, entendeu? Vocês vão ter uma reunião hoje com o Ministério Público, é isso? Isso, Cid. Nós já fomos lá, a gente já foi lá no Ministério Público, o doutor Uliana estava numa reunião, sim. A gente falou com a secretária dela, né, explicou tudo, ela disse, Alisson, vocês venham aqui às 4 horas, realmente isso não pode acontecer, a gente vai lá às 4 horas, né, para a gente conversar com a promotora, e assim vamos dando continuidade às medidas que estarão sendo tomadas. Sidney, a gente tem que ter um cuidado muito grande, a gente vai também na delegacia, porque tem alguns fatos que não podem acontecer e que a gente tem que estar documentado, e esse também é mais um trâmite que temos que tomar. Tudo bem, deixa eu conversar com o pastor Erinaldo Lino, está aqui também. Pastor, vocês vão à delegacia de polícia, por que na delegacia? Porque dentro do prazo legal, dentro da ordem que nós temos seguido aí, os trâmites é exatamente recorrer às autoridades competentes, né? Questão Ministério Público, questão delegacia também, por algumas decorrências de formas como fomos tratados, nós temos aí testemunhas, a forma como tentaram tratar ele, o presidente, né, de uma forma, temos vídeo gravado, e é esse material que estão exatamente tentando reter, não nos entregar.
nós vamos buscar também o Ministério Público, aliás, Ministério Público, Delegacia Civil e a OAB, né? Pois a procuradora, ela é um cargo público, ela não é o cargo, ela não pode defender a questão pessoal ou parcial das pessoas que, por mais que tenha esse relacionamento. Então, vai seguir os trâmites legais. E falando aí, agora de manhã, nós precisando buscar essas informações, não tinha ninguém realmente lá, nós temos os vídeos, nós estamos se atentando a esse detalhe, tomando todo esse cuidado para poder fazer as filmagens, e aí já estão aí saindo nas redes sociais que nós estamos ameaçando funcionários. Quais funcionários, né? Que praticamente lá não tem ninguém. Você botar os setores que deveriam nos fornecer as informações que nós precisamos, ninguém nos atendeu. Então, assim, foi entregue, nós sabemos exatamente como funciona o regimento em relação ao funcionário público, né? E aí, lembrando outro detalhe, por que dispensar o funcionário público? Se o dinheiro que é pago para essas pessoas é público, não é do presidente. Por mais que essa pessoa seja uma indicação, seja coisa do tipo, mas o dinheiro é público. Ele só pode ser dispensado um funcionário se devido houver, inclusive, se a gente sabe que um dia o prefeito vai dar um dia facultativo, é facultativo, ele não pode dispensar. É facultativo. Então, o que está acontecendo dentro da nossa cidade? Está acontecendo que estão ditando como é que querem que sejam as coisas. E aí, existem as leis. E é essas leis, Sidney, que nós iremos buscar para a gente colocar realmente a coisa em ordem. Pastor, mas o primeiro recurso que vocês têm que impetrar é lá na Secretaria da Casa, é isso? Sim. Primeiro é lá. Lembrando o seguinte, esse aí é o recurso que o regimento interno nos dá como legalidade. 48 horas, que ontem lá o vereador Zé Filho solicitou e foi negado pelo presidente. Foi negado pelo presidente. Me admira, né, o presidente que com toda uma ética, uma postura de seguir o regimento interno, eu não sei o que foi que houve, né? Para de repente ter rasgado o regimento interno. Mas existem outras instâncias que nós iremos recorrer, até mesmo pela questão de decoro, pela falta de decoro e respeito aos colegas que estavam presentes na sessão. Esses documentos estão tentando reter exatamente para que se perca a hora. Vale lembrar ao presidente que nós temos a justiça em todo o tempo. E já buscamos auxílio jurídico, na questão pode ser até 6 meses. Entendeu? Isso é um prazo legal por ali, mas pela justiça nós temos como revogar essa eleição de ontem, exatamente por essa ordem que foi gerada, que aí está explícito, né? É claro que eles vão usar, que nem agora já estão usando um argumento já, que os vereadores estão, ameaçando os funcionários da Câmara, né? Isso, infelizmente, querendo tumultuar, querendo atrapalhar, entendeu? Aquilo que nos é de direito. Na via judicial, vocês vão tentar derrubar a eleição que eles fizeram e fazer valer, por exemplo, a maioria, eleger Zaqueu presidente. Uma nova eleição dentro da legalidade. Pedir que faça outra. E pedir uma nova eleição. Já que a outra, nós entendemos que ela não tem validade, né? Não tem essa validade, nós estamos aí requerendo essa outra eleição dentro dessa legalidade. Nós não queremos nada mais do que aquilo que é legal. Infelizmente, né? A gente até compreende, e aí eu digo com muita propriedade, já tive hoje em outras rádios, eu digo com muita propriedade. Se há um processo legal, aonde é feito dentro da democracia, a grandeza da democracia é exatamente isso. A metade mais um vence. Agora, como está sendo feito, é difícil da gente poder entender. E aí a gente quer a gente quer explicar isso para a população caicoense, essa forma como está sendo apresentado, essa ideia, não é isso. Nós só estamos querendo seguir como o regimento determina, como que a lei determina, para que tudo seja feito dentro da legalidade. Porque a gente entende, da forma que está sendo tumultuado, querendo realizar, essa forma não é legal. E o presidente Daí sabe disso. Ele é estudante de direito, ele sabe disso melhor do que ninguém. Muito bem. Pastor Erinaldo, quero agradecer a sua participação. Alisson também. Zaqueu, algo mais a acrescentar? Não, Sidney, só agradecer o espaço e dizer que a gente começou uma nova luta. Ontem a gente já estava com todo o grupo unido e isso fez fortalecer ainda mais o nosso grupo e deixar claro que a gente só está atrás e resolver tudo dentro da legalidade, na normalidade do que diz o regimento interno da casa. Muito bem. Obrigado, Zaqueu. Alisson. Sidney,
queria agradecer a oportunidade, né, que você está nos dando para que a gente possa fazer os nossos esclarecimentos e dizer, Sidney, que se era o objetivo do outro grupo, era nos destabilizar a gente, desunir, pelo contrário, eles fizeram nos unir ainda mais, porque os 8 homens e mulheres que estamos nesse projeto, a gente está cada dia mais com um propósito maior, que é a legalidade, que a gente está no nosso direito, e que se essa eleição, se eles pensavam em ganhar tempo, porque se eles sabem que essa forma que eles conduziram, essa eleição é nula. E ou hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a 2 meses, terá outra eleição. E nessa nova eleição vai ganhar quem tem mais votos. Então 7 não tem como ganhar de 8. Né? Essa matemática não bate. Então nós somos um grupo formado por 8, entre homens e mulheres, que estamos com o objetivo e nós vamos vencer esse pleito. E vamos, se Deus quiser, a gente vai vir aqui, depois de tudo, né, que a gente foi esclarecido mesmo, comprovar o que estamos falando, e nós vamos vir aqui no seu programa dizer e mostrar mais uma vez à população que quem estava com a razão e quem estava fazendo a coisa dentro da legalidade. Muito bem. Agora,